Olá, moçada, tudo bem? Professor Alcides, mais uma vez aqui com a Educamaker. Esse pessoal, gente boa, mora no coração, galera, vale a pena. Seguinte, tem uma dúvida que me incomoda desde quando eu fazia o antigo colegial, que hoje é o ensino médio de vocês. Me deixava intrigado e sempre quis saber por que a Paty e a Pri gostam da rola do Rui que faz pio. É verdade. Olha aqui. Porque a Paty e a Pri gostam da rola do Rui que faz pio. Pois é, moçada. Essa é uma brincadeira, uma memotécnica que te ajuda a guardar várias expressões da eletrodinâmica. Bem, potência, quando você conhece a tensão, a DDP, e a resistência. Energia consumida, quando você conhece a potência e o intervalo de tempo. Potência, quando você conhece a resistência e a corrente. Segundo a lei de Ohm, resistência, resistividade, comprimento do condutor, área da seção transversal. Resistência, tensão sobre a corrente. Se esse for um valor constante, nós estamos falando exclusivamente da primeira lei de Ohm. Se não for um valor constante, pontualmente, resistência é tensão pela corrente. E a famosa formulazinha do pio, que permite encontrar a potência quando você conhece a corrente e a tensão. Beleza? Joia. Elas têm alguma utilidade. Por exemplo, para a gente resolver algumas questões. Essa questão do Enem em 2018. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Então, na horizontal nós medimos corrente, na vertical a tensão. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dado pela equação V igual a 10I mais I quadrado. O gráfico da resistência elétrica R do resistor em função da corrente I é... Então vamos lembrar aqui bonitinho? Olha aqui, no cantinho aqui comigo. A tensão é 10I mais I ao quadrado. Isto daqui é uma equaçãozinha do segundo grau, né? Uma funçãozinha, ou melhor dizendo, do segundo grau. A tensão em função da corrente, a corrente aqui ao quadrado, isso vai gerar aí uma curva, uma parábola, beleza? Acontece que a tensão pode ser escrita como a resistência vezes a corrente. 10 vezes I mais I ao quadrado. Se nós dividirmos os dois termos por I, nós vamos ter, os dois termos por I. Nós vamos ter R igual, simplifica, 10 mais I. Isto daqui agora passou a ser uma função do primeiro grau. E a função do primeiro grau é uma reta inclinada. Como este valorzinho aqui é positivo, né? Imagina que aqui tem o número 1, ó. Esse número 1 aqui é positivo, então é uma reta ascendente, é uma reta subindo. E ela vai cortar o eixo vertical, que será o eixo da resistência, no ponto 10. Então, olha lá. Pode ser a letra A? Não, porque aqui a resistência permanece constante em 10 ohms o tempo todo. Pode ser a letra B? Também não. A resistência ali também permanece constante o tempo todo. Pode ser a letra C? Vamos ver aqui a letra C. Opa, é. E o cantinho de lá de B. Eu tenho aqui dois trechos no circuito. Aqui eu também tenho um nó, que eu vou chamar de C, e aqui eu tenho um outro nó, que eu vou chamar de D. E eu vou abrir esse circuito para que a gente possa entender melhor. Tudo bem? Olha aqui na telinha comigo. Olha. Aqui eu tenho o ponto A, aonde eu tenho saindo um fiozinho que passa pela resistência de 60 ohms e chego no ponto C.
Do ponto C, novamente, dois caminhos que vão me levar para o ponto B. Num dos caminhos, passo por uma resistência de 60 ohms. No outro caminho, passo por uma resistência de 30 ohms. E chego aqui no ponto B. Tudo bem? Que eu vou representar aqui por uma linha, tá? O outro caminho sai aqui de A também e já se abre em dois. Passa por uma resistência de 120 ohms, passa pelo fusível, olha aqui o nosso fusível, tá? E chega no ponto D. O outro caminho passa por uma resistência de 60 ohms, também chega em D. E de D até chegar em B, nós temos uma resistência de 40 ohms. E aqui embaixo, nós temos... Opa, aqui embaixo, a minha tinta aqui deu uma diminuída, deixa eu carregar aqui. Aqui embaixo, eu tenho a nossa tensão U. Tudo bem? Essa tensão U vai ser a mesma coisa que a tensão entre o ponto A e o ponto D. Beleza? Vamos pegar agora uma informação importante. O fusível deixa passar no máximo meio ampere. Significa que neste ramo está passando 0,5 ampere. Bonitinho? Legal. 120 ohms está paralelo com 60. Se eles estão ligados em paralelo, eles estão submetidos à mesma tensão entre o ponto A e o ponto D. Esta tensão entre o ponto A e o ponto D vale, então, 120 vezes meio ampere, 60 volts. Tudo bem? Esta resistência de 60 ohms também está ligada entre o A e o D. Então, ela também está submetida a 60 volts. Então, se eu tenho 60 volts, uma resistência de 60 ohms, obrigatoriamente, quanto é a corrente que passa? A corrente que está passando aí é de 1 ampere. Então, eu tenho meio ampere no raminho de cima, 1 ampere no raminho de baixo. E tenho que a tensão entre A e D vale 60 volts. Este meio ampere e este 1 ampere vão se juntar aqui, né, no ponto D. A soma das correntes que chegam é igual a que sai, portanto, está saindo aqui, passando pela resistência de 40 ohms e chegando no ponto B, uma corrente de 1,5 ampere. Se eu sei a corrente e sei a resistência, eu sei dizer quanto que é a tensão entre o ponto D e o ponto B. 40 vezes 1,5, isto vai dar 60 volts. Beleza? Nessa linhazinha aqui, bem bonitinha. A tensão entre A e D, a gente costuma dizer que é mais ou menos assim. VA menos VD. Tensão entre D e B. VD menos VB. É aquela diferença de potencial. A hora que eu somo estas duas tensões, eu vou ter no final da história a tensão entre o ponto A e o ponto B. 60 mais 60, 120 volts. A nossa letrinha correta, então, letrinha D, 120 volts. Não entendeu direitinho o que eu falei ali? O que eu falei ali é isto daqui, olha. Diretor, cabe alguma coisa aqui nesse cantinho? Cabe. Então, olha aqui, eu vou fazer nesse cantinho, ó. A tensão entre o ponto A e o ponto B é a tensão entre o ponto A e o ponto D, mais a tensão entre o ponto D e o ponto B. Tensão é a diferença de potencial. Então, fica assim, olha, VA menos VD mais
VD menos VB. Tudo bem? Mais VD menos VD, sobrou o quê? VA menos VB, que nada mais é que a tensão entre A e B. Então, quando eu somei estas duas diferenças de potencial, 60 mais 60, descubra a tensão máxima que pode ser aplicada para que este fuzil não queime. Beleza? Tá aí, galera. Espero que tenham entendido. Beijo. Ah, professor, e aquele ramo de cima? Está em paralelo com o de baixo, então ele tem a mesma tensão. Não vou nem sofrer com ele. Vou me preocupar só com este ramo aqui. Tá ok? Tá aí. Um abraço, gente.